Valeuska priorizou família e abriu mão de carreira multicampeã na seleção. Valeuska não entrou para a história como a melhor e mais vitoriosa central que a seleção brasileira já teve. Tinha talento para isso e poderia ter sido protagonista da equipe que viria a ser bicampeã olímpica, mas fez uma escolha. Entre a desgastante rotina para vestir a camisa verde e amarela e a família, ficou com a segunda opção. E nunca se arrependeu da opção que fez. Resolvi deixar a seleção para continuar desbravando o vôlei fora do Brasil, que era o que me alimentava naquele momento. Contou em entrevista a um programa de TV. Este ano. Vi que estava perdendo um pouco a vida com a minha família, porque morava fora do Brasil e, quando vinha, 3 dias depois eu estava em Saquarema treinando com a seleção. Então, tive que tomar uma decisão. E minha família era a prioridade. Resolvi deixar a seleção para continuar desbravando o vôlei fora do Brasil, que era o que me alimentava naquele momento, contou em entrevista à ESPN Brasil, este ano. A central tinha só 28 anos quando se aposentou, de forma quase definitiva, da seleção brasileira. Mas seguiu jogando até os 42 anos, 2 temporadas atrás. Foi o elo entre as gerações de Ana Paula e Márcia Fu e as garotas que hoje defendem o Brasil, como Tainara, sua ex-companheira no Praia Clube. Revelada pelo Minas Tênis Clube de Leila em meados da década de 90, Val já estava no Rexona Curitiba de Bernardinho quando chegou à seleção, então sob comando deste treinador. Talvez a meio de rede com o melhor passe na história do vôlei, ao menos do brasileiro, não demorou a assumir a titularidade na seleção. Foi medalhista de bronze em Sydney 2000, aos 21 anos. Prata no Mundial de 2006, em 2 edições da Copa do Mundo. E ajudou o Brasil a ganhar 3 vezes o Grand Prix antes da glória que marcaria sua carreira. O ouro olímpico em Pequim 2008, o primeiro do vôlei feminino brasileiro. Valeuska foi titular em todos os jogos daquela campanha ao lado de Fabiana Claudino, a outra central da equipe. Thaisa, então com 21 anos, era uma reserva de enorme potencial. Na época, Valeuska jogava no vôlei da Rússia e encarava uma rotina desgastante para jogar pela seleção brasileira. Mal a temporada acabava na Europa, ela já se apresentava ao técnico José Roberto Guimarães, para meses seguidos defendendo o Brasil. Encerrada a temporada de seleções, já era hora de voltar para o frio da Rússia de novo.
Sabendo que seria bem substituída na seleção, Valeushka optou por cuidar de si e da família. E não aceitou voltar nem às vésperas dos Jogos Olímpicos de Londres, quando Zé Roberto a chamou para voltar, para buscar o bicampeonato olímpico. Eu troquei a medalha de 2012 pela minha família. E um outro ponto também. Uma jogadora treinou o ciclo inteiro para disputar uma Olimpíada. E eu tiraria um sonho de uma pessoa. Hoje vejo qual a relação que tenho com a minha família. Um jogador não vive só de esporte, vive do pós-carreira. Das relações que você conseguiu cultivar durante a carreira também. Senão, eu estaria hoje com 2 medalhas olímpicas e sozinha. Será que vale a pena? Questionou na entrevista a um programa. Ela ainda passou pelo Minas, antes de marcar época como líder do elenco do Praia Clube, entre 2015 e 2022. Com uma janela de 1 ano em que jogou pelo Osasco. Ela até viria a aceitar outro convite de Zé Roberto, mas para jogar no Campinas, após as Olimpíadas de Londres. Já estava novamente no Brasil, tendo retornado por uma temporada para defender o vôlei futuro de Araçatuba. Ela ainda passou pelo Minas antes de marcar época como líder do elenco do Praia Clube entre 2015 e 2022. Com uma janela de 1 ano em que jogou pelo Osasco.